Olá, sejam todos e todas bem-vindas ao FMPcast. O nosso assunto hoje, o Ministério Público. Estamos com dois experientes promotores de justiça aqui do Ministério Público do Rio Grande do Sul para falarmos sobre as carreiras, sobre os desafios. Vamos conversar com o doutor Luciano de Faria Brasil, que é presidente da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Oi, doutor. Promotor de Justiça, e o doutor João Ricardo Santos Tavares, ex-presidente da Associação do Ministério Público e atual, além de promotor, diretor financeiro da CONAMP, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Jonas. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Antes da nossa conversa institucional, gostaria de ouvir, doutor, sobre a sua passagem pela FMP. Eu saí da Faculdade de Direito de Santa Cruz do Sul, sou egresso da Unisc, que na época não era Unisc ainda, era uma faculdade, se chamava Faculdades Integradas de Santa Cruz do Sul, onde haviam vários cursos lá, e estavam lutando pela implementação da universidade. Basicamente eram faculdades integradas comunitárias, gerida por uma entidade que era mantenedora, que é eleita pela comunidade, e eles estavam naquela época na luta por aquilo que efetivamente veio anos depois a se tornar a potência que é hoje a Universidade Federal de Santa Cruz do Sul. Naquela época, a Fundação outorgava para cada primeiro lugar nos cursos de Direito uma bolsa de estudos na Fundação, que tínhamos, na época não tínhamos Faculdade de Direito ainda, nós tínhamos aqui apenas os cursos preparatórios para a carreira do Ministério Público, e a Fundação, então, dava de presente para aquele que tirasse primeiro lugar em cada faculdade de Direito do Estado, uma bolsa integral aqui para cursar o curso preparatório à carreira do MP. Eu já era estagiário desde 1989, no terceiro ano da faculdade, eu fui estagiário na 2ª Promotoria Criminal de Santa Cruz do Sul. Na época, tínhamos 3 promotores de Santa Cruz do Sul, era o doutor Miguel Bandeira Pereira, o doutor Juarez de Oliveira Carvalho, com quem eu trabalhava mais imediatamente, e o doutor Cláudio Barros Silva. E eu conheci o Ministério Público e me interessava, e tive a felicidade de tirar primeiro lugar na faculdade, e aí ganhei a bolsa da escola, e vinha cursar a escola efetivamente durante o ano de 1992. Foi quando começar as aulas aqui, acho que era início de março na época. Em abril, abriu o concurso para o Ministério Público, eu me inscrevi, realizei aquela prova preambular, que era a primeira prova, passei, e depois as provas, a segunda fase do concurso só foi acontecer 7 meses depois dessa fase preambular. Então eu pude me preparar bastante durante esses 7 meses, não só através do curso aqui propriamente da escola, mas também dos estudos paralelos que a gente fazia, os grupos que estavam ali se organizando para estudar mesmo para os concursos. E acabou que em fevereiro do outro ano eu já estava aprovado no concurso de Ministério Público. E eu tinha feito uma promessa, aliás, agora, só fazendo um parênteses, agora, dia 3 de março desse ano, eu completei 32 anos de promotor de justiça. Nós tomamos posse dia 3 de março de 1993. Então, veja, eu saí da faculdade em dezembro de 91, março de 92 começo a frequentar a FMP aqui como aluno, março de 93 eu já tomei posse como promotor de justiça. E eu tinha feito uma promessa quando passei na prova preambular, que se eu fosse aprovado no concurso do Ministério Público, uma das coisas que eu faria com o primeiro salário que recebi do Ministério Público era devolver o valor da bolsa para a escola. Fiz isso, a fim de que a escola destinasse especificamente essa bolsa para um aluno que não tivesse condições de pagar a escola e tivesse aqui solicitado, querendo ser promotor de justiça, tivesse solicitado uma bolsa de estudos para o curso preparatório. Então, na época, não quis nem saber quem é, não sei se essa pessoa, tomara que tenha virado colega mesmo, mas procurei na época o presidente da escola, disse a ele que gostaria de deixar essa doação, que era uma promessa que eu tinha feito, e que ele destinasse, a condição era destinar para uma pessoa que não teria condições de pagar a escola. Se bem recordo, era o Dr. César Bittencourt. Eu acho que sim, se não me falha a memória, era na época o Dr. César Roberto Bittencourt. Então, a minha passagem por aqui foi muito satisfatória, embora tenha sido um ano só, mas foi muito, muito positiva e fica na memória. Aqui tenho grandes amigos até hoje, inclusive a subprocuradora-geral de Assuntos Jurídicos era minha colega, doutora Josiane Camejo, era minha colega de aula aqui na escola e também de grupo de estudos no concurso, nós passamos juntos, esperando para citar um exemplo de egressos daqui hoje que estão ocupando relevantes cargos aí na administração superior. E nós tínhamos, na época, só 2 cursos de preparação às carreiras jurídicas preparatórias aos concursos, que era o curso
da Fundação Escola Superior do Ministério Público e o curso da Escola Superior da Magistratura. Não havia outros. Então, realmente, havia uma procura muito grande pelos preparatórios. Se fazia uma prova justamente para ingressar no curso. Havia fila de espera e era um produto de muita qualidade. Fui aluno também e digo que o preparatório foi assim, o embrião de todos esses cursos que nós temos hoje aqui, inclusive a própria graduação, pós-graduação, mestrado, tudo isso tem como raiz, tem como semente justamente esses cursos preparatórios. É importante salientar que na edição 50, 93% dos alunos que entraram agora na última turma cursaram isso é muito... É um trabalho artesanal que se faz, assim, do trabalho do intensivo, né, da preparação para a prova escrita, para a prova de tribuna, para a prova oral. Um trabalho muito cuidadoso aí. Nós temos muito orgulho, assim, desses índices de aprovação. E eu considero que aquelas bolsas, hoje eu não sei se ainda existem, né, mas essas bolsas eram extremamente... Principalmente, eu já sabia, porque era estagiário do Ministério Público, já havia me decidido durante a faculdade, porque naquele tempo os gabinetes dos promotores de justiça eram dentro dos foros, né? Nós não tínhamos prédios próprios, então eu convivia ali com... Na época não existia defensoria pública, tinham advogados dativos que faziam as vezes da defensoria, mas eu conheci todos os lados ali como estagiário da atuação, né, na área do direito e me decidi que eu seria promotor, era o que eu queria fazer. Então, eu vim fazer a escola aqui sabendo que eu queria fazer concurso para promotor, mas a escola também sempre foi um atrativo daqueles que estavam indecisos, porque eles vindo cursar a escola e a gente chamava muitos talentos, né, com essas bolsas. A pessoa conhecia de dentro o trabalho do Ministério Público e muitos se apaixonavam por aquilo que essa instituição faz, que é muito relevante mesmo para a sociedade, e acabavam fazendo concurso e logrando aprovação, se tornando colegas, fruto desse trabalho que a escola faz e fazia, né? Muito bem, o doutor João Ricardo Santos Tavares, que deixou há pouco a presidência da AMP, e aí eu queria falar um pouquinho dessa experiência e já também chamar o doutor Luciano para falar sobre a importância da AMP, né, na Constituição, na manutenção e no apoio à categoria. Sabe o que é interessante? Uma das coisas que a gente aprende com a vida, com 55 anos de idade, é que a gente não deve fazer muitos planos, né? Porque às vezes a vida muda o curso dela, alheio àquilo que a gente planejou. Eu, quando entrei no Ministério Público em 1993, eu disse duas coisas, que eu jamais seria promotor em Cachoeira do Sul, que era a minha terra, e que eu jamais viria para Porto Alegre, porque eu queria atuar a minha vida toda em promotoria do interior do estado. O resultado disso foi que, fruto de um problema de doença na família, eu fui promotor de justiça 15 anos em Cachoeira do Sul, fui para lá e já estou há 11 em Porto Alegre, né? Então, acho que o velhinho lá de cima disse assim, tu não vai ser promotor em Cachoeira nem em Porto Alegre, então eu vou te mostrar. Então, a gente não pode, né? Aquilo que não nos pertence, às vezes a vida dá uma guinada e a gente tem que se adequar àquilo que no momento é importante para nós. Então, eu fui para Cachoeira, fiquei lá 15 anos, fui muito feliz lá, tenho grandes amigos ainda hoje lá atuando na promotoria e no fórum ainda, porque muita gente vai para essas comunidades do interior como eu tinha intenção e não sai mais, né? E principalmente agora que nós temos várias comarcas de entrância final pelo interior do estado, a carreira da magistratura e do Ministério Público mudou muito nesse perfil, porque antes, quando nós ingressamos, eu e o Luciano, a entrância final era só Porto Alegre. Então, quem queria fazer carreira, que não era o meu caso na época, fatalmente teria que vir para Porto Alegre, almejava chegar em Porto Alegre. Eu fiquei muito tempo no interior. Tiveste uma forte interlocução política, comunitária, social em Cachoeira do Sul. Também por ser nativo da comarca, uma família muito enraizada. Se eu bem recordo, o parque de exposições leva o nome do teu pai. Do meu pai, Então, é uma família de destaque. Mas, vê só, eu fiquei muito tempo na Inicial também. Eu fiquei 6 anos na Inicial, 4 anos na promotoria de Casca, que foi a minha primeira promotoria, e depois mais 2 anos em Restinga. Porque eu sempre achei que era no interior, principalmente na comarca de entrância inicial, onde o promotor tem todas as atribuições, e geralmente é um só promotor, embora hoje nós tenhamos promotorias de entrância inicial com mais de um promotor, né? Mas o fato é que na época nós tínhamos, acho que 1 ou 2, só que tinham 2 promotores, a maioria era de um promotor. Então, literalmente, se fazia tudo. Aí ali tu exerce efetivamente a função de promotor de justiça, porque está próximo da comunidade, tem um contato muito direto, são comunidades pequenas que valorizam muito o trabalho do seu promotor, né? Prestigiam muito a figura do seu promotor. Então, eu era muito feliz ali na comarca, tanto que fiquei 6 anos na comarca de entrância inicial por opção, recusando promoção mesmo para entrância intermediária. Mas aí, quando veio esse problema de saúde do meu pai,
eu resolvi chegar mais próximo, fui para Cachoeira do Sul, onde fiquei 15 anos lá e foi muito bom. Trabalhando também, né, muito de perto com a comunidade, interagindo muito, que eu acho que é uma das funções até para dar visibilidade ao próprio né, Ministério Público e o trabalho relevante que faz. Também não se fazer só o trabalho no processo, nas audiências, que é relevante, evidentemente, é o nosso métier primeiro, mas também levar o Ministério Público para mais perto da comunidade, com várias iniciativas né, de trabalho extra, vamos dizer, judicial, que é o nosso dia a dia. E eu acabei ficando 22 anos no interior do estado. Né? Então, quando eu vim para Porto Alegre, convidado pelo Dr. Eduardo de Lima Veiga, que era Procurador-Geral de Justiça, me convidou para vir para a assessoria dele parlamentar, que depois seguramente nós podemos falar sobre, que não foge muito do que fiz na associação como presidente também, agora na diretoria da CONAMP, né? Mas especificamente para ser do Procurador-Geral aquele assessor que estava próximo ali da atividade, cuidando dos projetos locais na Assembleia Legislativa e também em Brasília. Eu acabei vindo para Porto Alegre, fiquei 11 anos, e aí, quando estava na assessoria, recebi o convite do colega Sérgio Arres, que era vice-presidente da associação, e na gestão do Vitor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto, que acabou depois sendo presidente da CONAMP também. O Sérgio me disse que iria se candidatar à presidência da associação e gostaria que eu fosse o vice de núcleos dele, que é o colega que trata com os núcleos que estão divididos né, no estado, do interior do estado. E eu nunca tinha pensado, com toda franqueza, em fazer parte da diretoria da associação, mas diante do convite do Sérgio, da vice-presidência de núcleos, que era uma coisa que eu tinha muito presente, esse contato com a vida do interior, né, dos colegas que atuam no interior, eu aceitei o desafio, acabei ficando com o Sérgio 4 anos, depois fui o vice-presidente administrativo e financeiro da Marta Beltrame, que foi a primeira e até hoje única mulher a presidir a associação do Ministério Público nos seus 83 anos de história, e aí o caminho natural, claro, era me candidatar à presidência, onde eu tive a honra de ficar por 2 mandatos, eleito pela classe sem nenhuma chapa de oposição, né, por 2 vezes estive lá à frente em tempos muito difíceis para a instituição do Ministério Público, porque os ataques vêm de todos os lados da instituição na tentativa de diminuí-lo. Depois veio o convite, aí, quando saí da direção da presidência da MP, para permanecer lá na diretoria da CONAMP, auxiliando também nesse trabalho aí que a gente faz junto ao Congresso Nacional, agora especificamente. Né? E eu ia te fazer desde já a pergunta, João, até nessa condição de vice-presidente da CONAMP, e tendo em vista esse cenário nacional que nós temos, assim, queria que tu falasse um pouco assim, dos desafios para o Ministério Público brasileiro, tanto no seu ambiente regulatório, que é o do Conselho Nacional do Ministério Público, quanto no ambiente legislativo. Assim, quais são os problemas que nós podemos enfrentar no âmbito do processo legislativo, porque eu sei que é um monitoramento permanente da CONAMP e é uma multiplicidade imensa de projetos de lei que nos atinge, e nem sempre as pessoas que estão vinculadas ao Ministério Público ou transitam na órbita do Ministério Público têm conhecimento disso. Acho que é importante que fale um pouco sobre isso. Eu te agradeço muito a pergunta, Luciano, porque eu acho que é muito pertinente, até porque não é só fora do Ministério Público que a gente vê nesse contato que a gente mantém com os colegas, e perfeitamente explicável por 2 fatores. Né? Vocês sabem aqui na FMP muito bem que um desses fatores é a comunicação. Hoje, nesses tempos de excesso de informação que chega na mão hoje dos celulares que a gente tem, os colegas não têm tempo para ler tudo o que chega, né? Nem o que recebem externamente, mas também aquilo que vem internamente, que vem em bastante número, né, de todos os lados. Então, muitos colegas têm que priorizar aquilo que efetivamente vão ler e no que vão se deter, e às vezes a prioridade não é a Associação Nacional, que é uma coisa que está mais longe, né? Então, embora toda a gama de mecanismos que se usa para tentar passar a informação para o colega, para que ele saiba o que a associação sua de classe nacional está fazendo, a gente vê que muitos colegas não têm conhecimento e, às vezes, até, no meu ponto de vista, com todo respeito a quem pensa o contrário, injustamente criticam o trabalho da entidade nacional. Mas o fato é que a nossa Associação Nacional hoje monitora, para que os colegas e os nossos telespectadores têm uma ideia, mais de 2.100 projetos que tramitam no Congresso Nacional, que tentam... Coisa, né? É muita coisa. 2.100 projetos que tratam... E esses 2.100 que estou te falando tratam especificamente de retirada de atribuições, né, ou de modificações que enfraquecem as atribuições do Ministério Público, e isso é muito ruim, né? Muito preocupante. Muito preocupante. Eu tenho costumado dizer que o Ministério Público tem pagado muito mais pelos seus feitos do que pelos seus defeitos, né?
porque, evidentemente, fruto de várias coisas que aconteceram no país nos últimos anos, algumas coisas é verdade, nós temos que fazer a meia-culpa, houve alguns excessos que não precisavam ter acontecido, né, na atuação do MP e que causaram certo desconforto, mas muito das coisas, o que nós vemos é uma represália à atuação do Ministério Público e de pessoas que até então se achavam intocáveis, né, e que estavam alheias à lei para todos, menos para nós, né, e estavam alheias dessa vontade de que a lei efetivamente fosse para todos, como quis o Constituinte de 88, e o Ministério Público mostrou que aquelas atribuições que lhe foram dadas, elas efetivamente foram tratadas com muito respeito pela instituição, e nós atuamos mesmo, né, nas mais diversas áreas. Isso desagradou a muitos interesses poderosos no país, e vem, evidentemente, a reação a isso na tentativa de enfraquecer a instituição. Eu destaco dois principais desses últimos anos e que até agora vi o procurador, um deles novamente ser reativado, uma discussão no Supremo sobre isso, embora o Supremo tenha inúmeras decisões já afirmando, mas eu estou me referindo à PEC 37, que tratava especificamente do poder investigatório do Ministério Público, e houve a proposta no Congresso Nacional, através de uma emenda constitucional, tentando retirar a atribuição investigatória. E a PEC 05... assunto requentado. Que tem desdobramentos agora, por quê? Porque a PEC foi derrubada graças à mobilização do Ministério Público de todo o país, com apoio do Poder Judiciário também. Acho que a gente tem que registrar isso, porque a magistratura em peso também trabalhou dentro do Congresso para que essa PEC não prosperasse. E nós tivemos, a par disto, né, de ter sido derrubada a PEC, em seguida nós tivemos diversas ações no Supremo Tribunal Federal, que todas elas fulminadas, afirmando, embora com regramento, né, de que o Ministério Público pode investigar, o Supremo disse isso, pela sua totalidade dos seus 11 ministros. Mas semana passada o Procurador-Geral da República regulamentou no âmbito do Ministério Público da União a criação de um GAECO, né, que é um grupo de investigação especial em âmbito nacional. Nós tivemos uma ação de nova protocolada no Congresso Nacional, querendo derrubar o GAECO de âmbito nacional, ou seja, no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, querendo derrubar. Quer dizer, nós tivemos a PEC derrubada no Congresso, e mais de 20 ações diretas de inconstitucionalidade derrubadas no Supremo, afirmando que o Ministério Público tem o poder investigatório, mas mês passado, tivemos o ajuizamento de mais uma ação tentando, de novo, rediscutir esta matéria. Então, é permanente a vigilância nessas tentativas de derrubada. E a PEC 05, desculpe, claro, só para concluir também, que travestida de dar maior oxigenação, e aí vamos chegar no órgão regulatório do Conselho Nacional do Ministério Público, mexia num ponto essencial, que era a Corregedoria Nacional, né, que é aquele órgão disciplinar e fiscalizatório da atividade dos membros do Ministério Público em âmbito nacional, e que passava a ser de fora. Quer dizer, o Corregedor Nacional não seria um colega de Ministério Público, como hoje tem assento lá no Conselho Nacional do Ministério Público, seria uma pessoa de fora da instituição. Isso atingiria de morte a independência funcional, porque a PEC ainda trazia a possibilidade dos processos disciplinares serem avocados diretamente pelo Corregedor Nacional, tramitar não no órgão local aqui, mas diretamente lá em âmbito nacional, e o colega ficaria totalmente sem proteção, né, porque ninguém procura o Ministério Público para coisas boas, né? Geralmente a pessoa vem trazer problema que tem que ser resolvido, e às vezes o enfrentamento com a classe política, que não precisa ser só com político, pode ser com poderosos também, contrariando interesses dessas pessoas. E a independência funcional, na realidade, não é uma proteção ao promotor, é uma proteção à sociedade, para que tenha uma atuação efetivamente independente ali, sem estar sujeito a pressões de qualquer ordem, né, para que efetivamente possa fazer o que tem que ser feito de acordo com a legislação. E houve essa tentativa, que foram derrubadas. Mas, além disso, né, que foram vitoriosos essas derrubadas dessas duas propostas, nós tramita hoje 2.100 propostas. Muitas delas a gente sabe que não tem qualquer fundamento, não vai ter andamento, mas muitas nós temos perigo que ande ali até mesmo em represália à atuação do Ministério Público. Então, só para dar que é o meu setor mais diretamente, um fator, né, de preocupação que a entidade nacional tem, né, fora todas as outras coisas que a CONAMP realiza aí no Brasil todo, como o seu Congresso Nacional, que é um importante local de discussão de temas que estão interessando ao Ministério Público naquele momento, né, como vamos ter agora em Brasília, no final do ano, um Congresso Nacional pela primeira vez na capital federal, né, e fora as outras atividades diversas aí que tem em parceria com os estados, associações locais. Eu tinha
mais de uma pergunta, né? Uma delas, dessas 2.100 iniciativas legislativas que, de alguma maneira, atingem o Ministério Público brasileiro. Algumas delas partem assim de setores politicamente influentes do Congresso? Sim. Ou partem apenas da margem? Assim, Não, tem. E por isso gera muita preocupação, né? Porque muitas delas vêm pelas mãos de parlamentares que têm uma história ali dentro do Congresso Nacional, têm respeito dos seus pares, né? E efetivamente preocupa, porque às vezes por desconhecimento, mas outras vezes porque efetivamente são dirigidas mesmo a retirar atribuições, né? Isso preocupa, é um trabalho que se tem que fazer permanentemente, de conversa, né? O parlamento já tem que conversar com os parlamentares, mostrar efetivamente o que o Ministério Público está fazendo, por vezes reconhecer quando houve algum equívoco, porque nós todos somos humanos, né? Uma instituição formada por seres humanos nem sempre se acerta, e é importante que a gente tenha também essa franqueza no trato com o parlamentar, de dizer que efetivamente quando o parlamentar aponta alguma coisa que efetivamente foi equivocada, se dizer, mas a regra não é do desvio de conduta de algum colega, né? A maior parte, nós somos 16 mil colegas no Brasil, todos, é só pegar os índices no Conselho Nacional de ver quem efetivamente responde um processo ali disciplinar com alguma coisa efetivamente grave, que seja um desvio de conduta gravíssimo a ponto de essa pessoa não poder pertencer ao quadro do Ministério Público. São exceções, né? Exceções mesmo, uma minoria. E a segunda pergunta era justamente sobre isso, até para satisfazer uma curiosidade de quem nos assiste. Como é que é essa rotina em Brasília? Como é que se dá essa interlocução? Há um contato permanente com as instâncias legislativas? Se visita semanalmente o Conselho Nacional? Como é que se dá esse trabalho? O Conselho Nacional, vamos começar pelo Conselho Nacional. O Conselho Nacional é um órgão que hoje funciona, são 14 membros, né, que tem assento no Conselho Nacional do Ministério Público. A maioria de fora da instituição, né, não são membros da instituição do Ministério Público. Isso torna, às vezes, mais difícil o trabalho, né, e por isso exige que tenham permanente contato, como se faz, a CONAMP faz isso muito. Nós fazemos ali diariamente não semanalmente, né? Se quiser recapitular a composição, assim, em termos de ocupação das cadeiras. Nós temos lá representantes do Ministério Público Federal, nós temos representantes 3 do Ministério Público Estadual, nós temos representantes da OAB, nós temos representantes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do STJ e das duas casas. E das duas casas, muito obrigado. Um representante do Senado e um representante indicado pela Câmara dos Deputados, né, que formam, na totalidade, 14 membros, cuja maioria, como eu disse, foge do Ministério Público Estadual. Nós temos 3 cadeiras lá para o Ministério Público só estadual. E mesmo com os membros do Ministério Público Federal, ou melhor dizendo, da União, porque nós temos lá um assento do Ministério Público Militar também, né, que pertence à União. O corregedor, hoje nacional, é do Ministério Público do Trabalho, que pertence ao Ministério Público da União também. Nós temos, somando esses não dá, a maioria, né, dos membros, considerando o representante do Supremo, do STJ, das 2 casas legislativas e os 2 conselheiros da OAB. Então, ele é efetivamente um órgão de controle externo mesmo, né, que exige muitas vezes que a gente vá explicar para os conselheiros, principalmente esses alheios à atividade do dia a dia da promotoria, como é que as coisas funcionam dentro do Ministério Público. E a aproximação num diálogo extremamente republicano e respeitoso com os conselheiros, né, ele se dá semanalmente. O conselho faz sessões presenciais geralmente 2 vezes por mês, mas os conselheiros estão sempre em Brasília durante a semana. Amanhã mesmo nós temos uma sessão, estou pegando o avião às 5 horas da manhã aqui, né? Fiquei em Porto Alegre hoje, segunda-feira, para gravar aqui o FMPcast, né? Que muito me orgulha, mais uma vez eu disse, mas amanhã a sessão começa às 9 horas, eu vou chegar em Brasília às 8 e vamos direto já para lá, eu, presidente, mais quem da diretoria ou do Conselho Deliberativo, que é formado por todos os presidentes da associação, estiver lá, acompanhar a sessão, os importantes julgamentos que eles fazem ali e conversar com os conselheiros também, que têm esse contato pessoal depois no almoço, eventualmente no jantar também de noite, né? Onde se conversa, tirando dúvidas, conversando sobre processos de interesse também de cada ramo do Ministério Público aí de cada estado. No Congresso Nacional a mesma coisa, né? Específica, como nós temos 2.100 projetos de lei tramitando lá, não há semana que não tenha alguma coisa que esteja sendo discutido mais de perto. Então, esse contato com os senadores e com os deputados, em razão de algum projeto que está tendo um andamento com mais intensidade, é permanente também, semanalmente, né? Se marca lá com vários parlamentares de vários estados e se vai falar com o parlamentar a respeito daquilo, né? Eu tenho visto a presença constante do presidente Tarcísio, Sim. como antes também, o presidente Murrieta,
e vejo que a CONAMP está sempre presente aí nessas grandes discussões, conversando aí com os principais players da atividade política. O funcionamento do Congresso Nacional é um pouco não, bastante diferente do que é a nossa Assembleia Legislativa, por exemplo, aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque são muito mais parlamentares, né? Nós temos 513 deputados federais e 81 senadores, né? O que dá um total de 594 parlamentares. Evidente que se a CONAMP tivesse a pretensão de cada assunto querer conversar com os 594 parlamentares, né, seja primeiro a casa que está apreciando naquele momento, depois a casa revisional daquele projeto de lei, seria impossível. Então, o Congresso funciona mais através dos líderes, né, de partido. Então, se conversa muito mais com os líderes e também com aquelas tradicionais lideranças que necessariamente não são, naquele momento, o líder do seu partido, mas que têm voz e influência sobre os demais parlamentares. Então, se faz um trabalho mais focado nisso, na presidência de cada casa e nas lideranças de cada casa, nos líderes de partido e naqueles parlamentares que a gente sabe que têm ascendência sobre os demais, né, para primeiros esclarecer a eles, a essas pessoas, tentando convencer da posição do Ministério Público e depois, então, avançar eventualmente, pontualmente, sobre algum outro parlamentar, o relator de cada matéria, por exemplo. Isso que funciona diferente porque aqui, por exemplo, na Assembleia Legislativa, o contato é mais direto com cada deputado, porque nós temos 55 deputados estaduais aqui. Então, esse contato é mais próximo, é mais fácil, né? Nós temos um deputado de cada região do estado, então é raro não ter um colega que não conheça o deputado da sua região, que não possa chegar lá e auxiliar esse trabalho que as associações fazem, que as instituições também fazem, porque nós temos lá na CONAMP também um contato permanente, que também tem reuniões mensais do colegiado lá em Brasília, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça, que reúne todos os procuradores gerais, chefes dos Ministérios Públicos Estaduais de todo o país, que se reúnem também em Brasília pelo menos uma vez por mês, e a gente tem muito contato com a CONAMP também. Não tem reunião do CNPG que o presidente da CONAMP não vá lá, não tem um espaço de fala junto aos procuradores gerais, até para afinar a atuação naqueles temas que são comuns, né, à instituição. Até uma pergunta sobre isso. Muitos ministérios públicos estaduais têm escritórios de representação em Brasília. Sim. E, às vezes, com a presença permanente de um membro. Né? Nem todos têm isso, mas vários têm. Como é que se dá essa articulação com a CONAMP? Trabalham juntos em pautas pontuais? Sim. Cada vez mais, viu, Luciano? Isso tem se mostrado necessário para as instituições, né? Agora mesmo, na semana passada, quando estava em Brasília, teve um estado que convidou, eu não podia, porque o presidente foi, eu fui atender uma outra agenda que ele, em função dessa inauguração, não me lembro qual era o estado, acho que Acre, se não me engano, ou Pará, estava inaugurando um escritório em Brasília também. Se coloca um colega lá que, em nome do procurador-geral, vai trabalhar a atuação também na Casa Legislativa e, às vezes, até nos tribunais superiores também. Nós temos lá, nós, Ministério Público do Rio Grande do Sul, temos um escritório em co-participação com o de Santa Catarina e Paraná. Na verdade, o escritório é da região sul, reúne os 3 MPs, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com colegas de cada estado lá trabalhando na monitoração desses projetos de lei também, mas também atuando eventualmente em algum processo também que a instituição tem interesse nos tribunais superiores, né? que tem sede em Brasília também. É uma atuação importantíssima. E aí, naquilo que não é só um interesse, vamos dizer, associativo, que seja um interesse institucional, que no mais das vezes é o que tratam esses projetos, né, que eu mencionei, mais de 2.100 aí no Congresso, o trabalho é conjunto, né, ou pelo menos afinado nas estratégias de como tratar o assunto com o parlamento. Né? Na sequência dessa pergunta, nós precisaríamos reforçar a nossa presença em Brasília? Eu acho que sim, infelizmente, né? Cada vez mais as coisas estão concentradas na capital federal. Né? Eu acho que isso não é bom. Né? Eu vejo prefeitos lá semanalmente também. Com o Pires na mão. Com o Pires na mão. Eu acho que as coisas tinham que ser resolvidas mais no âmbito dos estados e dos municípios, assim. Mas muitas matérias nossas, né, os alunos aqui que estão nos ouvindo sabem disso, são concentradas, evidentemente, privativas da competência do Congresso Nacional. Então, e os recursos também, porque isso é uma outra coisa, né, que certamente dá um FMP cast longo de reforma que nós precisamos fazer na legislação processual para que nem tudo chegasse, principalmente no Supremo. O Supremo hoje virou um órgão recursal, não deveria ser, né? Na minha opinião, devia ser um órgão mesmo de constitucional só a matéria, mas a gente sabe que tudo chega no Supremo.
hoje, e com isso força que as instituições, porque muitos processos interessam efetivamente a instituição do Ministério Público e, portanto, interessam a sociedade, o Ministério Público tem que estar presente lá para defender o interesse da sociedade, atuando, às vezes, com sustentação oral, inclusive no colegiado desses tribunais superiores. Então, isso é uma coisa fundamental, no meu ponto de vista hoje, com a experiência que eu tenho vivida lá ao vivo em Brasília, né, nesses anos que tive a oportunidade de estar no movimento associativo, é fundamental hoje a presença de alguém fazendo esse trabalho também permanentemente, né, processual, inclusive nos tribunais superiores. Concordo contigo, João. E acho que nós temos que encontrar fórmulas em cada estado de reforçar essa presença. Sabe que houve resistência há algum tempo, mas eu acho que isso já está bem mais amenizado e cada vez mais pulverizado, essa necessidade nos demais estados. Havia resistência de parte da classe, né, porque que pensavam, o colega vai ficar à disposição atuando lá em Brasília, vai ficar passeando, entre aspas. Hoje, acho que isso está muito maduro, de que quem pensa que se vai a Brasília passear está totalmente equivocado ou fora... É trabalho, às vezes, 24 horas. E às vezes, trabalho no Congresso Nacional, por exemplo, para citar um exemplo, geralmente as votações acontecem do final da tarde para o início da noite, quando não avançam, quando o tema é polêmico, na madrugada, em razão dos discursos de cada bancada, né, de cada partido, de cada liderança, que às vezes se estendem muito. Então, é um trabalho que se estende, no mais das vezes, pela noite, né? Então, quem acha que Brasília é passear, precisaria ir lá para ver em loco como é que as coisas funcionam, para ver que, muito antes, pelo contrário, vou citar o exemplo do nosso presidente Tarcísio, que é do Maranhão. A gente vê, a esposa dele é juíza no Maranhão, ele tem dois filhos pequenos, e a gente vê o quanto custa isso para o presidente, que tem semanalmente se deslocar domingo, né? Porque o Maranhão não tem voo direto a Brasília, então ele tem que fazer escala. Aí não é só atuação ali em Brasília, muitas vezes ele tem que viajar para outros estados, né? Vê muito pouco a família, durante a semana não vê a família, com certeza, não está vendo os filhos crescerem, né? Mas pessoalmente, mas está ali trabalhando pela instituição, e isso tem que ser reconhecido, né? Eu acho que Esse é um ponto também que às vezes nem sempre é bem compreendido, mas eu fiz agora dia 1º de fevereiro, meus alunos, 30 anos de Ministério Público, né? 1º de fevereiro de 95, minha turma tomou posse, Dr. Voltaire de Lima Moraes, então Procurador-Geral de Justiça, nos deu posse. No final do seu primeiro mandato, cheguei a votar na recondução do Dr. Voltaire. E nesses anos todos, a gente amadurece muito essa percepção, e é muito claro que o exercício das funções de liderança, de representação, de qualquer natureza, associativa, institucional, fundacional, são voluntariados. São voluntariados em que você dá o seu tempo, você dá as suas energias, você transpõe o tempo que é finito e você retira seu lazer, sua família, seus amigos, do ócio, e você doa esse tempo a uma causa. Claro que há uma contrapartida, o reconhecimento, claro que isso é voluntário, tá? Ninguém está obrigando a fazer, exato. Mas é uma equação que os termos de troca devem ser bem compreendidos, porque muitas vezes parece, para quem vê as fotos, parece uma coisa glamurosa, parece algo assim que é pura brilhatura, quando na verdade não é. Na verdade, como em qualquer atividade da nossa carreira, é 95% suor, trabalho, dedicação, dor de cabeça, empenho, e os 5% é o que aparece na foto, na filmagem, né, enfim, na parte assim mais glamurosa assim, que vai realmente sendo divulgada. E corroborando o que você está falando, ver a gente que pertence a uma geração que ingressou no Ministério Público, quando o Ministério Público tinha uma sala pequena dentro dos fóruns, né? O promotor realmente era sozinho, não tinha assessoria nenhuma. Às vezes em conflito com a magistratura. Em conflito, às vezes, uma magistratura que queria, muitas vezes, alguns, né, retirar o promotor de dentro dos fóruns para ocupar aquela sala com outra coisa que fosse mais interessante para o magistrado que estava ali naquele momento dirigindo o foro, né? E nós, literalmente, como eu dizia, não tínhamos assessoria, era um estágio que eu fiz na época, como eu ingressei, como eu disse, como estagiário em 89 no MP, não era remunerado, como era hoje, também era um trabalho voluntário, e a gente viu exatamente fruto desse trabalho, né, realizado por essa geração que estava nas associações e na chefia da instituição visionária em todo o Brasil, que formatou o Ministério Público, que acabou lá em 88 sendo o seu esqueleto da instituição desenhado, né,
com muita visão desses nossos líderes da época e conseguiram, então, estruturar depois dali, ao longo dos anos, o Ministério Público de forma que hoje nós pudéssemos ter, para aqueles que chegam, a estrutura que eles têm, né? E eu sempre fiz questão, quando era presidente da associação, de cada turma do MP que ingressava, contar também esse testemunho do que eu vivi no Ministério Público, para mostrar a eles do importante, né, a tarefa que o movimento associativo faz e que os chefes também das instituições, né, nos seus mais variados estados da federação, contribuem para que o Ministério Público tenha a estrutura que tem e possa hoje estar trabalhando melhor para a sociedade, né? Desconfio, doutor Luciano, que o doutor João Ricardo ele tem, né, essa influência também por essa voz de locutor. Com certeza. Deixa eu ver que é homem de rádio, da Latinha, no interior, lá em Cachoeira. Terra de grandes comunicadores. É verdade que eu... Não, da rádio não. Mas eu apresentava, quando eu era adolescente, bailes de debutantes, né? Tem um colega aqui, o nosso querido Saraleg, que está hoje na SUBDM, ele me perguntou uma vez, é verdade isso ou é boato? Eu disse, não, é verdade. Quando eu era adolescente, eu apresentava baile de debutantes. O que muito me ajudou para desinibição na prova de tribuna depois, viu? Porque, por incrível que pareça, às vezes ele está fazendo uma coisa lá, menino, tinha 15, 16 anos, e não se dá conta que vai colher fruto ali na frente, que é a desinibição com o público, né? A prova de tribuna, para os nossos ouvintes aí que vão fazer concurso, sabe que é uma prova das mais temidas, porque o sorteio um ponto ali, o colega tem 15 minutos, o candidato, né, tem 15 minutos para falar para uma banca, e às vezes com a plateia, porque tem muitos ali que estão assistindo a prova de tribuna, a gente sabe que não é fácil, naquele momento ali de concurso já é um momento nervoso para qualquer candidato, e ainda ter que discursar por 15 minutos sobre um tema para uma banca de 9 pessoas que estão ali te avaliando e mais a plateia que está assistindo. Eu não sabia, Luciano, naquela época que apresentar baile de debutante ia me dar maior segurança para a prova de tribuna. Vamos deixar um abraço para o nosso amigo Marcos Ferraz Saraleg, meu quase parente, ele é primo do meu primo, somos lá de Bagé, e é um intelectual do Ministério Público aí que merece nossas homenagens. Eu quero te fazer uma pergunta assim, eu diria quase de encerramento, assim. Eu sou interessado na história do Ministério Público brasileiro, como bem sabes, e eu acho que a história do MP está bem segmentada em fases, particularmente do MP do Rio Grande do Sul, que começa... A sua história começa bem antes, a história dos promotores, mas a história da instituição começa em 41 com o concurso. Primeiro concurso, do qual eu tenho muito orgulho que meu avô materno tenha sido aprovado, né? Esteve ali nos albores, na gênese da instituição. Nós vivemos várias fases, inclusive na associação, a própria associação reflete isso, e é claro que nós temos uma fase que vai começar lá em 73, com o novo Código de Processo Civil, e que vai desaguar com sucessivas leis que vão ampliando a legitimação do Ministério Público, vai desaguar em 88. É um espaço de fortalecimento legislativo, de atribuições e um fortalecimento normativo do Ministério Público que vai dar essa configuração. Mas nós não temos Temos reflexão, mas ela talvez não tenha essa divulgação e a densidade necessária a respeito das fases do Ministério Público pós-88. Assim, eu tenho algumas hipóteses, assim, eu acho que nós temos uma fase que vai até as leis, particularmente até a lei orgânica dos Ministérios Públicos dos Estados e a lei complementar também que da organização do MP da União. E depois nós entramos numa outra fase de ampliação de atribuições que vai até a emenda constitucional 45, que vai estabelecer os órgãos de controle, e ali nós temos um outro cenário, porque mudam as relações de poder, as relações de força, as associações econômicas têm que lutar mais, os membros das direções dos Ministérios Públicos, os procuradores gerais, passam a ter interlocução mais direta com Brasília, por meio do seu órgão de regulação. Mas a pergunta que eu te faço, nesse contexto, é como é que tu vê o futuro do Ministério Público brasileiro, João? Olha, Luciano, eu acho que nós temos um desafio enorme aí, viu, pela frente, porque eu não sei se é verdadeiro ou não essa frase, mas atribui-se ela a Nelson Jobim, que era o relator da Constituinte, né, que culminou na Constituição de 88, que teria dito, quando o capítulo do Ministério Público foi encerrado e votado, nós atendemos tudo o que vocês pediram. Agora eu quero ver se vocês vão honrar aquilo que vocês pediram, né, atuando efetivamente. Eu acho que passado tantas décadas já, ainda que a Constituição seja nova para efeitos históricos, né, e estou aqui na frente de uma pessoa extremamente estudiosa, então
quem sou eu para dizer isso, mas pedindo, né, ela é uma Constituição nova do ponto de vista histórico, mas é a nossa mais longeva Constituição, né, que por mais tempo permaneceu depois da redemocratização em vigor, depois da República, melhor dizendo, em vigor. Então, eu acho que ela, embora todas as suas emendas, né, o Ministério Público, sim, a resposta seria, respondeu, né, se fosse me permitido conversar hoje com o ex-ministro Nelson Jobim, dizer a ele que, no ponto de vista nosso, internamente da instituição, respondeu acima das expectativas que pudessem ter os parlamentares que desenharam em 88 aquele MP lá, que é o único no mundo, diga de passagem, né? Porque esse formato que nós temos aqui, dessas gamas de atribuições que o Ministério Público tem, não tem nenhum precedente em outro local do mundo. É um Ministério Público muito típico do Brasil mesmo, e que desperta muita curiosidade para esse formato também no direito comparado e dos próprios colegas dos outros ministérios públicos de outros países. Mas nós temos um grande desafio, voltando àquilo que eu dizia no início, porque nós desagradamos muitas pessoas. O papel do Ministério Público, infelizmente, é desagradar, quando não os dois lados, pelo menos um dos lados, né, está sempre permanentemente desagradado pela nossa atuação. É normal do ser humano isso, né? A função fiscalizatória que cabe ao Ministério Público do cumprimento da lei, ela por excelência é uma função que não é simpática, né? E então nós temos o grande desafio hoje de continuar ao lado da sociedade para que a sociedade permaneça vendo a importância que o Ministério Público tem para a garantia dos seus direitos. O dia que nós perdermos isso, que é o apoio da sociedade, e foi isso, eu volto lá nos fatos concretos para que as pessoas possam materializar isso que eu estou dizendo, né? A derrubada da PEC 37, assim como da PEC 05, que eu falei, ela só foi possível porque a sociedade reagiu pedindo a derrubada da PEC. Se fosse o Ministério Público sozinho que tivesse trabalhado dentro do Congresso Nacional, nós não teríamos o resultado satisfatório que nós tivemos. Quando a sociedade compreendeu que aquilo, mais do que um ataque à instituição do Ministério Público, era um ataque à possibilidade da defesa daquele que tem papel constitucional de fazer dos direitos de cada cidadão, a imprensa abraçou e a sociedade reagiu e os parlamentares recuaram, né? Aqueles que queriam, muitos de parlamentares não queriam, evidentemente, mas aqueles que queriam a aprovação dessas propostas de emenda constitucional, elas recuaram. Então, nós teremos um desafio, respondendo objetivo à tua pergunta, que é esta permanente vigilância para que nós não nos afastemos dessa legitimação social que nós temos, porque aí eu temo pelo Ministério Público do futuro se isso houver. E quem é que é responsável por manter isso? É cada colega em sua comarca, né, atendendo a sua comunidade onde ele está atuando, ouvindo a comunidade, participando da comunidade, para que a comunidade continue enxergando no seu promotor um aliado para a defesa dos seus direitos e legitimando por isso aquelas atribuições que nos foram conferidas. Meu amigo, quero te agradecer por essa aula. Okay. Um misto de confissão, de adolescência, juventude, né, de percurso formativo e de esclarecimento a respeito de todo esse cenário aí que a gente só imagina e não tem a dimensão correta. 2.100 iniciativas legislativas que, de alguma maneira, enfraquecem o Ministério Público. Realmente é um cenário com o qual as pessoas têm que se surpreender e devem necessariamente apoiar os nossos representantes aí da CONAMP para que possam travar o bom combate com os meios que têm à disposição e reverter esse cenário e mitigar quaisquer efeitos. Muito obrigado. Eu vou devolver a palavra para o nosso amigo Zanussi, que é o comunicador aqui. Eu só sou um debatedor e, na verdade, anfitrião. Só isso. Muito obrigado. Eu fico pensando aqui, enquanto jornalista, né, que um congresso que tem tantas leis, um congresso que hoje 50% dos 513, pelo menos, respondem a algum tipo de processo. Quer dizer que tem um interesse escuso aí para tantas propostas enfraquecendo a instituição. Doutor João, prazer tê-lo aqui, muito obrigado, espero que tenha gostado. Gostei muito, Zanussi, eu que agradeço a oportunidade a ti, ao Luciano, meu querido amigo, que dá esse espaço sempre para a associação, conhece, trabalhou muito dentro da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul e conhece muito também a nossa história do Ministério Público, sabe do trabalho que se desenvolve lá pelas nossas associações de classe em cada estado e pela nossa Associação Nacional em prol da defesa dessa instituição que é tão cara para todos nós. Eu imensamente fico orgulhoso de ter sido lembrado por vocês, de estar aqui nesse FMP Cast, né, e trazer um pouco dessa nossa trajetória também, mas das nossas lutas lá, que afinal são lutas em prol da própria sociedade brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Luciano. Muito obrigado.
Eu que agradeço, meu amigo. Vamos em frente aí e não deixem de assistir aí a FMP e todas as suas formas de divulgação, todos os seus produtos, em todos os canais que nós temos, Instagram, YouTube, enfim, estamos sempre à disposição. Muito obrigado pela audiência, obrigado aos dois. Estaremos de volta na próxima edição, sempre trazendo algum assunto relevante para quem estuda direito, para quem quer instituir, desenvolver e aprimorar uma carreira dentro dos ensinamentos no meio jurídico. Um grande abraço e até a próxima.